Que a palavra do Senhor, ela se renova, ela traz mente renovada, ela faz com que a vida dê bons frutos, frutos novos, frutos de justiça, frutos de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, sejam bem-vindos, meus amados. Já temos aqui presbítero Jorge, amado, irmã Sueli, nossa diaconisa amada, irmã Fabiana Lucena, também já estou vendo online. Sejam bem-vindos, amados irmãos. Em nome do Senhor Jesus, temos uma noite maravilhosa pela frente, temos uma noite cheia da glória de Deus. Eu creio de todo o meu coração que a palavra há de produzir em nós o mover do Espírito Santo, produzir em nós a manifestação da graça de Deus. Quanto mais mergulharmos nessa palavra, quanto mais bebermos das verdades desta palavra, mais glorificaremos a Deus de acordo com a sua vontade, que é boa, é agradável e é perfeita em Cristo Jesus. Então, eu quero abrir apenas um parêntese e dizer a você, ovelhinha amada, benditos do Senhor, jamais deixe de sonhar. Continue sonhando, alimente os seus sonhos. Você sabe que é muito triste quando uma pessoa deixa de sonhar, quando alguém sepulta os seus sonhos, quando a pessoa enterra, coloca lá uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Você sabe, essa pessoa é sepultada junto. A vida acaba, a esperança vai embora, a alma, a vida fenece. Amado, continue sonhando. Amada, continue sonhando. Continue colocando teus sonhos diante de Deus. Jamais abra mão de sonhar, jamais abra mão de ter na mente os pensamentos de Deus. A palavra do Senhor não volta vazia, diz que ela prosperará nos desígnios para os quais foram designados. Portanto, você lembra, por exemplo, de Ana, a esposa de Eucana, estéril. Aquela mulher tinha um sonho, ela queria ser mãe, mas toda a sociedade a estigmatizava, toda a sociedade a punia. Naquela época, a mulher ser estéril era vista como alguém amaldiçoada por Deus. Ela era discriminada, ela era marginalizada. O seu próprio marido lhe tentou dissuadir, abrir mão desse sonho. Certa feita ela estava no templo orando, e a oração daquela mulher, debaixo de amargura, debaixo de aflição, era tão grande que Eucana, o sacerdote, pensou que ela estivesse bêbada, e a tratou como filha de Belial. Era uma expressão da época que se referia a uma pessoa da vida, uma pessoa qualquer, uma bêbada, uma trêbada, como nós dizemos. E na verdade ela era uma mulher angustiada de alma, mas ela não abriu mão do seu sonho. A outra, culturalmente, havia essa tolerância: maior for a tua luta, maior também será a tua vitória. Então eu quero encorajar você: não abra mão dos teus sonhos, não abra mão, continue sonhando em Deus, continue colocando aos pés do Senhor, porque Deus vai fazer além do que você imagina, além do que você imagina, além do que você espera. O Senhor vai te surpreender em o nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Pois bem, eu quero agradecer a Deus nessa noite maravilhosa pelo testemunho. Nós temos orado pela vida do Caio Mendes. Nasceu prematuro de 6 meses, pequenininho, tamanho da minha mão, quem sabe, pequenininho.
Mas graças a Deus, ele está de alta, hein? Estava internado, está de alta, louvado seja o Senhor. Amanhã estará já em casa e a família está muito feliz, todos gratos a Deus, e nós estamos muito felizes por esse testemunho dos irmãos, a igreja, porque esta pequena ovelhinha de Jesus, esta vida saudável, está de alta para a glória do Senhor. Eu quero estender um abraço para os familiares, para a mãe, a tia, a vovó, todos da família, por esse bem, por esta bênção que o Senhor concedeu, fechando o ano de 2021, hein? Depois de tantas lutas, tantas coisas que o mundo tem vivido, essa família está fechando o ano com uma grande vitória para o louvor e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu creio, amados, e oro e já lanço aqui uma palavra de fé, que mais testemunhos virão, grandes testemunhos virão. Nós seremos surpreendidos com sinais, prodígios, maravilhas de Deus, coisas que vão além do que nós podemos ou possamos imaginar. Eu quero profetizar na tua vida, amado, que em nome de Jesus você seja surpreendido por Deus com uma grande vitória, surpreendido por Deus, que está com a tua cura, com a tua restauração familiar, restauração do teu casamento, a libertação das drogas de alguém, um filho, uma porta aberta para a tua vida. Receba aí o sinal de Deus, um milagre do Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ligamos na terra, terá sido ligado nos céus. Eu creio, eu chamo a existência nesta noite, que laudos médicos sejam invertidos agora, diagnósticos, um milagre da parte de Deus. Recebe aí na tua vida, amado. Deus tem as suas mãos estendidas para operar na vida do seu povo. Mais um testemunho também é da nossa diaconisa Maria do Socorro. Fez uma operação, passou por uma cirurgia, e graças a Deus sem intercorrências, e para a honra e glória do Senhor Jesus, também recebeu alta, está em casa, tendo lá uma recuperação de uma rainha, sendo cuidada pela filha, pela sobrinha, enfim, pela família, sendo bem tratada, bem cuidada, para o louvor e a glória do Senhor. Irmã Socorro, um grande beijo da sua igreja, dos seus bispos, dos seus irmãos. A amada irmã está aí agora em Copacabana, nossa amada irmã residente na Zona Sul, sentindo lá um cheirinho da maresia, na verdade, em recuperação. Deve ser maravilhoso, ainda mais com tanto amor, tanto carinho da sua família que você recebe e da sua igreja também. Então, receba aí o nosso abraço em nome de Jesus, saúde perfeita para você. E olha, amados, até o dia 15 ou 16, nós temos uma grande causa para orar a Deus. Nós temos um amado irmão, nosso ministério, presbítero Jorge, dia 15 ou 16, estará sendo lá vista uma questão profissional, uma resposta de Deus que o nosso amado presbítero está esperando no Senhor. Esse amado presbítero, tão fiel a Deus, tão fiel à casa do Senhor, tão fiel ao Evangelho de Cristo, o reino de Deus, a obra do Senhor, e um exemplar profissional, um exímio profissional na sua área, um homem muito dedicado, que por 5 décadas tem se dedicado dia após dia no seu trabalho, e agora, 5 décadas depois, está esperando uma resposta em Deus, nesse dia 15 ou 16, e nós vamos orar, toda arma forjada caia por terra, todo mal caia por terra,
todo intento contrário seja repreendido. O mundo espiritual sabe o quanto esse amado presbítero é fiel, o quanto ele é usado por Deus e o quanto ele tem sonhos em Deus ainda para realizar. E eu quero profetizar e orar e declarar em nome de Jesus que ele seja surpreendido com uma grande vitória na sua vida, amado. Uma grande, não é uma pequena, uma grande vitória. O que o inimigo intentou contra virá em dupla honra para a tua vida, amado. Dupla honra. Que os céus se rasguem e derrame uma bênção tal que não terá celeiro para recolher, disse Malaquias 3:10. Em o nome de Jesus é o que nós oramos para a glória de Deus. Amém? Então vamos colocar aí, nesses próximos 5 ou 10 minutos, toda a nossa lista. Falamos já dos casos especiais. A irmã Socorro chegou agora. Não sei se a amada ouviu nosso agradecimento pelo sua recuperação, sua saúde. Graças a Deus. Um beijo, amada. Recuperação, amada, perfeita para ti, em nome de Jesus. Tá bem? Vamos orar a Deus. Vamos colocar diante do Senhor as orações, as petições e as súplicas com ações de graça. Pai amado, Deus eterno e Deus bendito, temos agora esses 5 minutos importantes para orar. Sabedores, Pai, que teus filhos amados, tuas ovelhas e as suas respectivas famílias que estão sendo representadas têm questões diante do teu altar, têm questões diante do trono da graça. E eu quero aqui, meu Deus, orar segundo a palavra de Deus, segundo o que está escrito, porque tu dissestes em João: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, ó Pai, nós cremos na importância fundamental, na importância fulcral, essencial, de permanecer na palavra, de permanecer na Escritura, de ter uma vida íntegra, de ter uma vida reta diante do Senhor, a importância de estar cada dia mais buscando se aperfeiçoar, se santificar, crescer em graça e em conhecimento, sabedores das nossas limitações, das nossas falibilidades, das nossas falhas, Senhor, tendo humildade, reverência e temor, para buscar em Deus, corrigir, crescer e buscar caminhar para a perfeição. E então, ó Deus, em oração sincera, em oração com uma vida bíblica, dirigirmos-nos ao trono da graça de Deus com confiança, Senhor, porque a tua graça é que nos basta. Quando somos fracos, a tua graça é quanto basta. Quando somos perseguidos, a tua graça nos livra. Quando somos abatidos, a tua graça não nos permite ser destruídos. Quando choramos, a tua graça nos consola. Quando estamos vivendo períodos de aflição, a tua graça nos dá a paz que vem do Espírito Santo, não a paz do mundo. Não é a paz que vem do mundo, é a paz que vem de Deus. Portanto, Pai, é com a palavra de Deus no coração, na mente, na boca, que nós oramos nesta hora, diante do trono da graça de Deus, para que vejamos a glória do Senhor, para que vejamos a manifestação de Deus, para que todas as coisas, ó Pai, que contribuem para a vida e para a piedade, que nos são outorgadas pelo conhecimento de Deus, se façam reais, presentes, ativas nas nossas vidas. Porque sabemos, Pai, que em oração, diante do trono da graça, sabemos que há socorro em ocasiões oportunas. Sabemos, Pai,
que Tu és fiel para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Então, nesta hora, Pai, que é uma hora de absoluta fé, que é uma hora de confissão da palavra, que é uma hora de trazermos à memória aquilo que nos pode dar esperança, nesta hora que é uma hora de oração, de integridade diante de Deus, Senhor, também é uma hora de ações de graças. Nós cremos que toda a vida em oração, toda a vida em integridade bíblica é uma vida com ações de graças, porque nós temos a verdadeira prosperidade. A prosperidade é a paz, a prosperidade é o contentamento, a prosperidade é a alegria que vem do alto, é a alegria que vem do Senhor, é uma alegria e uma paz ultra circunstancial, é o shalom de Deus, é viver diariamente o milagre de Deus. Ó Pai, ó Senhor, somos um milagre, vivemos um milagre. Em oração diante do trono da graça, as nossas mentes se enchem de sonhos e de esperança. Pai, nos lembramos que nesses dias, os nossos, pela fé, Senhor, nós cremos que há muitos remanescentes judeus estão recebendo a Cristo, é de onde nós também viemos, Senhor, está lá a raiz, é de onde veio o Salvador Jesus Cristo, e os judeus estão vivendo agora um período de Hanukkah, festa das luzes, uma festa milenarmente, desde o período dos Macabeus, que é aquele período conhecido como interbíblico, ou seja, já se vão 2000 e tantos anos, 2400 anos, que os judeus celebram a festa do Hanukkah, quando está nos registros, inclusive testemunhado, relatado por Flávio Joséfo, um grande historiador, e diz que só havia azeite no candelabro para poucos dias, e esse azeite foi multiplicado e o fogo não apagou, ou seja, o candelabro continuou aceso por um milagre. Então, hoje eles acendem as luzes dia após dia, como referência a esse milagre operado e registrado nos anais da história. Ó Pai, a Tua palavra diz em João 8, que Jesus é a luz do mundo, que aquele que segue Jesus jamais andará em trevas. Portanto, ó Pai, eu quero me referir agora a Jesus como a luz do mundo. Jesus é a nossa Hanukkah, Jesus é a nossa luz, Jesus é o milagre da luz que dissipa as trevas, Jesus é o milagre da luz que destruiu toda a treva da nossa vida, Jesus é o milagre da luz que todos os dias ilumina as nossas vidas com o raio da sua esperança. Sim, é Jesus, a luz que ilumina, disse João 1, a luz que dissipa as trevas, a luz que descendo dos céus ilumina todo homem. Sim, Senhor, obrigado, Pai, obrigado pela palavra que vem para ser lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. Queremos então, Senhor, celebrar a festa de Jesus, celebrar, Senhor, a festa que iluminou a nossa vida, no dia que ouvimos a palavra e as chamas do Espírito se acenderam em nossos corações e nunca mais se apagaram. Oh meu Deus, que milagre diário o Senhor realiza em nossas vidas, que milagre diário o Senhor realiza em nossos corações, que milagre, Senhor, tremendo é esse, que o Senhor opera
em nossas mentes, em nossa alma, em nosso ser, que é o milagre da tua luz, é o milagre do fogo do Espírito. João Batista disse: aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. O fogo é aquilo que purifica, o fogo é o fogo da palavra, é o fogo do Espírito, que aquece a alma, aquece o coração, aquece a vida. Oh milagre, oh Jesus Cristo, que é o verdadeiro Hanukkah, é a verdadeira luz, é o verdadeiro milagre das nossas vidas. Obrigado, Senhor. E agora, como cristãos, a tua palavra diz: vós sois a luz do mundo. Não se acende a vela para colocar debaixo da mesa, mas se coloca acima da casa, no velador, e assim ilumina todos que se encontram na casa. Ó Pai, que sejamos um milagre de Hanukkah, sejamos muito Hanukkahs nesta terra, sejamos, melhor ainda, sejamos pequenos Cristos nesse mundo, sejamos pequenos Cristos, sejamos embaixadores de Cristo, que levemos a tua luz aonde adentrarmos, por maior que seja a escuridão, as trevas de uma vida, que o poder do teu evangelho, ao sair pela nossa boca, Pai, ilumine vidas, famílias, ilumine histórias, casamentos, tire pessoas das drogas, tire pessoas do álcool, tire pessoas do mundo, Senhor. Ah, sim, meu Pai, eu creio no poder da luz que ilumina através da igreja de Jesus. Por isso eu amo a igreja, por isso eu valorizo a igreja, por isso eu levanto sim a bandeira da igreja, não para dizer que a minha igreja é melhor ou pior do que a igreja de alguém, mas para dizer que através de uma igreja eu conheci Jesus, através do trabalho de uma igreja eu conheci o Evangelho, e agora eu não vou cuspir no prato que comi, agora eu não vou pisar no prato que comi, como muitos fazem, se alimentam da igreja, se convertem, conhecem Jesus na igreja, a igreja é uma bênção para todos nós, e depois pisoteiam, depois vão para o Facebook, para o Instagram, para ficar falando mal. Oh, que testemunho péssimo! Oh, que falta de cristianismo na vida! Senhor, ilumina essas mentes, ilumina esses corações que, vez por outra, parece que se apequenam com pensamentos tacanhos, meu Deus. Precisamos valorizar a igreja, precisamos amar a igreja, precisamos sim, Senhor, dizer obrigado, 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 e que sejamos nós luz para o mundo. Vamos pensar se as nossas atitudes, as nossas palavras, aquilo que publicamos nas redes sociais, aquilo que falamos às portas fechadas com alguém, precisamos pensar se isso tem sido luz ou se tem sido trevas, se isso tem abençoado ou tem amaldiçoado a vida das pessoas, Pai. Então, usa-nos como canal de bênção, usa-nos, Senhor, para ser luz na vida das pessoas, usa-nos, Pai, para tirar pessoas da escravidão do pecado, tirar pessoas, Senhor, do engano do mundo, das trevas, Pai, das trevas para a luz, para o reino do Filho do amor. Usa-nos, Pai, para ser bênção nesta terra, para levar consolação, paz, alegria para as pessoas, Senhor, que ao olhar para o Filho de Deus, para olhar para um cristão, um evangélico, as pessoas possam ver a figura de um Cristo, um pequeno Cristo, um embaixador de Cristo. Pedro foi reconhecido dessa forma. Naquela ocasião em que Pedro negou Jesus 3 vezes, as pessoas diziam: ele é também um galileu, ele é de Cristo, porque a sua forma de falar o denuncia. Pai, que sejamos conhecidos como cristãos nessa terra, pela nossa forma de falar, pela nossa forma de agir, pela nossa forma de nos conduzir, e assim sejamos bênção nesta terra. Todos que tiverem contato conosco possam
receber bênçãos de Deus em nome de Jesus. Eu oro, Pai, nesse momento ainda final de oração, antes de ouvirmos a palavra, eu quero orar, Senhor, para profetizar em nome de Jesus, que pessoas que sepultaram os seus sonhos, pessoas que abandonaram os seus sonhos, volte a sonhar em nome de Jesus. Seu coração volte a brilhar de esperança. Afinal, Cristo vive, Cristo reina, Cristo é Senhor. Volte a sonhar, amado. Volte a ter esperança. Não sepulte os seus sonhos. Não enterre os seus talentos. Não enterre a sua vida. Não abandone os seus projetos. Continue esperando no Senhor. Continue agindo com sabedoria. Continue sendo fiel ao Senhor. Deus irá te surpreender grandemente. Em nome de Jesus Cristo, oramos para a glória de Deus. E o povo amado do Senhor, ovelhinhas mais do que vencedores, digam aí amém, em concordância, amém e amém. Pois bem, mais uma vez, antes de abrir a palavra, agradeço a Deus pelo testemunho do Caio. O Caio, um prematuro de 6 meses, já nasceu com tantas dificuldades na vida, mas graças a Deus está de alta hospitalar e amanhã estará em casa com a graça de Deus. O Caio, um beijo da sua igreja, dos seus irmãos em Cristo, a nossa alegria pela sua vida em nome de Jesus. Um abraço para toda a família, para a mamãe, titia, vovó, todos que estão aí agora assistindo, gratos pela alta do Caio, em nome de Jesus, e também pela alta da irmã Maria do Socorro, que passou por uma cirurgia, mas já está em casa, em plena recuperação, em nome de Jesus. Esses são os 2 testemunhos nesta semana. Todo louvor, toda honra e toda glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, amados, nós começamos semana passada o 2º livro de Samuel. Que bênção maravilhosa, hein? Já estamos aí há mais de um ano estudando o livro de Samuel. Primeiro começamos com Abacuque, depois passamos para Samuel, capítulo por capítulo, estudando a palavra de Deus. Quando os textos apresentam uma seção, como por exemplo a mensagem de hoje, então eu indico a leitura dessa seção. Hoje capítulos 2, 3 e 4, que eu fiz a indicação para os amados fazer a leitura prévia. Se você puder, amado, faça sempre a leitura prévia. Eu sempre publico nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no WhatsApp, nos meus stories, no meu status do WhatsApp. Se você não tem meu WhatsApp, por favor anote, DDD 21 9 6800 8482. Eu vou repetir, 21 DDD 9 6800 8482. Então eu sempre coloco no status e nas redes sociais, com um dia de antecedência, o texto que deve ser lido previamente. E quando você faz a leitura prévia do texto, você já vem com um pano de fundo na mente. Então quando eu começo a pregar aqui, você já tem o pano de fundo na mente. Então a tua absorção da mensagem e o entendimento da mensagem vai ser muito mais profundo, será muito mais proveitoso. Então eu tenho, no meu ministério, eu tenho o cuidado de fazer isso, de informar as pessoas com 24 horas de antecedência o texto que será pregado, para que você possa fazer a leitura prévia e então você possa ter uma melhor absorção
e entendimento da mensagem. Amém? Perdão. Então, vamos abrir a Bíblia. Estamos no segundo livro de Samuel. Já falei anteriormente algumas vezes que no original hebraico era apenas um livro, mas por questões de uma boa divisão, a Septuaginta dividiu em 2 livros. A Septuaginta é a tradução grega, o hebraico para o grego. Então ela colocou em 2 livros, 1 e 2 Samuel, para uma melhor didática e ensino da palavra de Deus. Então esta noite o tema que será estudado: quem é você quando o circo pega fogo? É quem joga gasolina ou quem apaga o fogo? Quem é você quando o circo pega fogo? Quem joga gasolina ou quem acalma o povo? Hein? Vamos pensar nisso. 2 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou-lhe Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós por esta humanidade para com o vosso senhor Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos compensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos, sede valentes, pois vosso senhor Saul é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Que esta palavra comece a edificar a tua vida. Vamos rapidamente orar a Deus. Vamos regar esta semente. Paizinho amado e bendito, chegamos agora ao momento do estudo da palavra. É momento de reverência, momento de santo temor, momento, Pai, tão poderoso que vidas são transformadas pelo poder do Evangelho, vidas são renovadas, regeneradas. Quando a palavra entra no coração, coisas espirituais profundas acontecem, restaurações de vidas, restaurações de famílias, restaurações de laços, mudanças de comportamento, mudanças de pensamento. Pai, grandes são os benefícios que são advindos da tua santa palavra. Portanto, ó Pai, as pessoas que estão me ouvindo nesta hora certamente vieram com anseio de ouvir a tua palavra, o texto bíblico, que o texto bíblico fale aos seus corações. Então eu te peço, Senhor, que tu me uses, que eu diminua inteiramente para que tu cresças e que tu fales para os teus filhos amados, em nome de Jesus. Queremos aprender sobre este tema. Quando o circo pega fogo, quem somos nós? Quem joga gasolina ou quem apaga o fogo, quem acalma o povo? Ensina-nos, Pai, através do exemplo de Davi. Em nome de Jesus oramos, e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Amada família, santos preciosos de Deus, mais do que vencedores. O tema que vamos estudar em cima dos capítulos 2, 3 e 4 de 2 Samuel é muito propício, porque os dias que estamos vivendo são dias de muitas dificuldades, inclusive nesse período de pandemia, os casos de
pessoas acionando Lei Maria da Penha, aumentou demais de brigas familiares, divórcios, agressões, coisas tremendas, terríveis, porque as pessoas no mundo antes pandemia viviam num ritmo frenético. Muitas das vezes poucos se viam dentro de casa. Quando um chega, o outro já está dormindo. Quando o outro sai, um está chegando. E então, quando veio a pandemia, as pessoas se encontraram todas dentro de casa, 24 horas por dia. E a verdade é que muitos não souberam lidar com essa nova realidade. Hoje muitas pessoas estão trabalhando de home office, estão em casa, trabalhando a partir de casa. E então uma nova realidade está se configurando nesse mundo pós-moderno, pós-pandêmico, e que nós, como crentes em Jesus, como igreja, precisamos ter uma palavra, precisamos de ter parâmetros para isso, para que tenhamos uma casa bem assentada, uma vida bem assentada. E não só isso também, mas quantas vezes no governo de um trabalho, na verdade, você que é gerente, supervisor, diretor, presidente, enfim, você que lida com pessoas, você que tem pessoas, empresário, profissional liberal, tem pessoas trabalhando com você. Então muitas são as demandas, muitas são as fagulhas que podem acender verdadeiras florestas em chamas. E precisamos ser crentes como Davi, apaziguadores. Precisamos saber aplacar a ira, precisamos saber praticar a justiça, precisamos saber honrar aqueles que merecem honra. E quando tudo parecer que está lá o circo pegando fogo, ter inteligência emocional, inclusive para com o que nós falamos. Na verdade, vivemos num mundo em que os ataques vêm de todo lado, e se não tivermos inteligência emocional para saber falar no momento certo, falar o que deve ser falado, podemos dar verdadeiros tiros no pé e prejudicar-nos a nós mesmos e aqueles que nos ouvem, na verdade? De maneira que vamos entender aqui o contexto da história de Davi, porque nós vimos no capítulo anterior que a morte dos desorientados, dos decadentes em si mesmos, deve ser lamentada. Quando nós vimos a maneira como Saul morreu, e aqueles que estavam com Saul, pessoas que estavam desorientadas, pessoas que estavam distantes do caminho do Senhor, e como Davi e os seus homens lamentaram a morte destes, devido a como a glória de Deus seria vista na boca dos incircuncisos, como isso repercutiria diante do mundo e de todo o contexto que eles estavam vivendo. Então nós observamos que a atitude de Davi começou a mostrar o homem que Davi se tornou. Isso precisamos entender bem para que possamos entrar nesse capítulo 2 de maneira sábia e entendida. Porque Davi se tornou um homem preparado por Deus para o governo, preparado por Deus para subir a rampa do planalto, para sentar na cadeira do trono, para governar vidas, governar pessoas, famílias. Ele estava sendo treinado e lapidado por Deus. Então ele se tornou um grande homem, um grande rei, para poder assim responder às demandas. Então ele, quando recebe a notícia da morte de Saul, primeiramente ele não se gloria. Ele não se gloria. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele poderia ter sentido lá um gostinho de vingança pessoal.
aquele que estava me perseguindo agora deu com os burros na água, aquele sentimento de vingança retributiva. Amados, nós como crentes evangélicos, muitas das vezes tem músicas gospel incentivando vingança retributiva. Você que foi humilhado, humilhará também. Vai ter uma vitória que vai humilhar os outros, sabe? Aquele que te envergonhou, você vai ver ele sendo envergonhado. Isso, sabe, um tipo de uma heresia deturpadora do Evangelho, quando que nós deveríamos orar por aqueles que nos perseguem. Amado, imagine se aquele que hoje te persegue, ao ver o teu testemunho se converter, hein? Imagina que bênção será isso para o Evangelho. Então Davi não se gloriou, ele não correu para tomar o reino à força, porque ele sabia que era Deus que estava fazendo todas as coisas. Quantas das vezes trocamos os pés pelas mãos, é verdade, colocamos a carroça na frente dos burros, tentamos pegar a coisa à força, e na verdade não entendemos que quando Deus trabalha, amado, devemos agir com as armas de Deus e não com a força da carne. Era isso que Davi estava mostrando. Ele rasgou as vestes para lamentar essa tragédia, mostrando, amado, que aquele que se gloria apenas no Senhor. Por isso ele rasgou as vestes para lamentar, porque a glória de Deus estava na boca dos incircuncisos, como se fosse algo, sabe, qualquer. Amado, a glória de Deus, viver para a glória de Deus, é a razão, é o fundamento, é o ponto de partida e a linha de chegada. Se nós vivemos a futilidade do mundo, a trivialidade do mundo, o consumismo do mundo, o egoísmo e o egocentrismo do mundo, o relativismo e o pragmatismo nessa terra, e esquecemos de viver para a glória de Deus, a nossa vida está desconjuntada. Então, Davi vivia e reconhecia a glória de Deus, e não compactuou com o amalequita que levou as notícias para Davi, que ainda por cima mentiu. Disse que foi ele que matou Saul, quando na verdade o narrador deixou claro que Saul havia cometido suicídio. Então levou notícias para Davi como se fosse algo maravilhoso. Saul morreu e ainda por cima disse que foi ele, mentiu, tentando ganhar uma boquinha no reinado de Davi. E com isso Davi não compactuou com aquele transgressor da lei mentiroso. E de acordo com a lei da época, a lei marcial, e aquele homem foi julgado e foi morto. Então, amados, o caráter de Davi deu a ele discernimento espiritual sobre a morte dos desorientados, e assim levou Davi a se preocupar com a glória de Deus, se preocupar com as coisas que realmente importavam e a reagir de maneira adequada a esse mundo. Então, é isto que nós começamos a observar nesse contexto, nesse pano de fundo. Por que, amado? Porque Deus está também, através das circunstâncias que nós vivemos, trabalhando em nosso caráter. Você que tem sonhos, você que deseja chegar numa posição de crescimento, ser um empresário reconhecido, um profissional liberal de sucesso, ser um marido, uma esposa amados, respeitados pelo cônjuge, pelos filhos, pela família. Você que deseja dar um testemunho cristão impactante para essa sociedade, relevante no contexto que você está envolvido, como luz para esse mundo, a verdadeira Hanukkah de Cristo, verdadeira luz de Cristo, o milagre que há de iluminar a vida de muita gente. Então é preciso saber que Deus está trabalhando no teu caráter, para que nós possamos então reagir de maneira adequada com a vontade de Deus, adequada com a glória de Deus. Você se lembra que lá no início de Samuel,
os primeiros capítulos, Icabó, a glória de Deus foi de Israel, porque as pessoas viviam para a sua própria glória, não se preocupavam com o Senhor, não se preocupavam em servir e dar o testemunho do Senhor, por isso a glória se foi. Mas agora em Davi, essa glória está sendo restaurada, as bênçãos do Senhor estão sendo restauradas, a vitória que vem do Senhor está sendo restaurada, porque Deus está trabalhando na vida deste homem. Então aqui, nessa unidade literária, de 2 a 4 de 2 Samuel, nós vemos como Davi cumpre o que estava destinado a ele e se torna o rei ungido por Deus. Vemos como que a oposição benjamita é erradicada sem qualquer ação condenável de Davi. Porque você sabe que depois da morte de Davi, o reino de Israel se dividiu em reino do norte, com 10 tribos, e reino do sul, com 2 tribos. Mas antes disso acontecer, já aqui, nesse tempo de Davi, ainda que não houvesse uma divisão formal, já havia uma divisão entre essas tribos. Já havia lá uma rixa e uma divisão em aspecto ideológico, de pensamentos, entre as tribos do sul e as tribos do norte. Então já havia uma divisão, e aqui é claro, então havia uma guerra civil nesse contexto. Então podemos perguntar, onde já se viu? O povo de Deus está em guerra civil? Sim, o povo de Deus estava dividido. Nós vemos aqui o comandante de Davi, Joabe, o comandante do reino do norte, Isbosete, filho de Saul, estarem em guerra, um contra o outro. As tribos pegaram lá durante os capítulos, quando eles se encontraram em Gilboa, o pessoal que saiu lá do norte veio para Gilboa, e o pessoal do sul também subiu 20 milhas, desceu 20 quilômetros e 20 para Gilboa, e se encontraram, e 12 homens de cada lado batalharam ali, se esfaquearam, e então depois houve perseguição do reino, dos soldados de Davi perseguiram Abner, e então uma guerra se estabeleceu, povo de Deus contra povo de Deus. Uma grande dificuldade que estava pairando no ar já no início do reinado de Davi. E aqui, amado, vemos algumas coisas. O povo de Deus, apesar de ter a revelação do Senhor, se deixou dominar por inclinações do pecado, ganância pelo poder, entrou em batalhas entre o próprio povo. A herança espiritual de Saul continuou presente no meio dos seus correligionários, ou seja, aqueles que seguiam os mesmos princípios de Saul, os adeptos dos princípios de Saul, continuaram com os seus valores. Você lembra que Saul era um homem superficial, Saul era um homem impulsivo, Saul era um homem vingativo, e essa herança de Saul permaneceu nos seus seguidores, e eles tentaram tomar o reino à força. E Davi tentou ser o mais pacífico possível, mas infelizmente não conseguiu evitar a guerra civil. Então nós vemos como é possível, amado, note isso, pay attention, como é possível que mesmo sendo povo de Deus, se faça grandes e tantas tolices. Não é porque a pessoa é cristã, não é porque a pessoa está na igreja, que ela está livre de cometer erros, ou de fazer grandes tolices, como nós estamos vendo aqui. Então, isso para nós serve como alerta, para que nós, como diz a palavra, orai e o que? Vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Aquele que está de pé, veja que não caia. Paulo falou: aquele que cogita das coisas do Espírito, caminha para a vida e paz. Aquele que cogita das coisas da carne, caminha para quê? Para a morte. Aí Paulo vai lá na sua diatribe, na sua forma literária de expor pensamentos, e faz lá uma lista gigante sobre o que é o fruto do Espírito, que aqui Davi está enquadrado, tentando gerar pacificação, e uma outra lista do que é o fruto da carne, que Isbosete e Abner se encontram, e os correligionários de Saul, os adeptos de Saul se encontram, com ciúmes, com guerra pelo poder, ganância por poder. Então uma verdadeira guerra civil se estabeleceu, amados. Houve um filósofo, um pensador, que ele disse assim: insanidade em indivíduos é algo raro. Mas raramente nós vemos aí um serial killer, não é verdade? Você viu aí o caso desses, aqui no Brasil mesmo, serial killer, mataram 2, 3, sabe, consecutivamente. Então, depois tem lá outros, historicamente. Então, mas são coisas mais raras de acontecer. Aí o filósofo diz, então ele diz: insanidade em indivíduos é algo raro, mas em grupos, em festas, em nações ou até épocas, é uma regra. Amado, você vê, começa lá todo mundo num jogo de futebol, todo mundo torcendo para a bola entrar no gol, uma bola de couro, todo mundo chutando a bola para entrar no gol, e de repente começa a briga e vira lá, você sabe, uma guerra, gente morre, tiroteio. Você vê aí, normalmente, pessoas que levantam bandeiras ideológicas, você sabe sempre para que lado é verdade? Quem são os desordeiros, politicamente falando? Quem são aqueles que queimam pneus, quebram, depedram instituições públicas e privadas, queimam ônibus, tacam pedra nas pessoas? Quem é? Você sabe quem é? Quem são os grupos desordeiros que fazem essas coisas? Então, insanidade total, em grupo. E era isso que estava acontecendo aqui, amado, no meio do povo de Deus. Então, amados, se não for a misericórdia de Deus, todos já teriam sido consumidos. Mas Deus levantou Davi, um homem de Deus, e ele interviu nisso aí, e vamos entender o que aconteceu. Então, a ideia central do texto bíblico é esta: quando o circo pega fogo, o homem de Deus não aproveita para pensar, os fins justificam os meios, caindo assim na insensatez. Ou seja, já está tudo, você sabe, o circo está pegando fogo, eu vou mais jogar gasolina mesmo, vou ficar aqui de camarote, só rindo, aplaudindo, vou tirar proveito de algum jeito disso tudo aí, e ninguém, sabe, os fins justificam mesmo. Você lembra lá no Espírito Santo, quando a PM estava de greve, não tinha para quem ligar a PM, o pandemônio se estabeleceu, todo mundo entrando no mercado, saindo com televisão na cabeça, geladeira, e quebra e faz, sabe, os fins justificam os meios. O homem de Deus não pensa assim. Antes, ele usa de maturidade espiritual com absoluta dependência do Senhor. Amado, a luta pelo poder é algo terrível. Nós vemos no mundo de hoje pessoas educadas, com bons exemplos dentro de casa, com boa educação e formação acadêmica, pessoas que têm tudo para dar certo, em todos os aspectos, amados. Por causa do poder se corrompem. Por causa do poder se corrompem. Quando nós vemos algumas figuras políticas, gente, que necessidade essa pessoa tinha, roubar milhões e milhões,
falir um estado inteiro. Ganância pelo poder prejudicam nações. Quantas pessoas morrendo nas filas dos hospitais, na fila para um transplante, na fila para um tratamento, para um remédio, para ter gases, maca no hospital. Enquanto isso, pessoas com corrupção e desvios de verbas para compra de cilindros de oxigênio. No meio de uma pandemia, de uma crise, pessoas morrendo lá sem conseguir respirar e pessoas vendendo no mercado negro e se corrompendo com cilindros. Gente, que desumanidade! Que desumanidade! Então, quando pessoas partem para estas atitudes, para essas decisões alarmantes, guerra pelo poder, caminhos sanguinários, amadas, as consequências são devastadoras. Então, Davi aprendeu a depender do Senhor, e na sua nova situação, que agora o caminho estava livre para ele, já havia sido ungido pelos homens de Jabes, Gileade, os homens do sul, a tribo de Judá, já lhe haviam reconhecido como rei. Então, nessa nova situação, antes de mais nada, Davi consulta ao Senhor. Amado, quando o circo está pegando fogo, a primeira coisa que você tem que fazer é consultar ao Senhor, é orar a Deus, é buscar em Deus. Davi aprendeu desta forma a depender do Senhor. Davi voltou a Judá por orientação divina, e em resposta a essa instrução do Senhor, porque Deus disse: volta a Judá, vai lá. Os homens de Judá o ungiram como rei. Então veja aqui no capítulo 2, versículo 1, diz assim: depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Então Davi aprendeu por experiência própria que ele precisava viver em oração para andar na direção certa. Ele precisava consultar ao Senhor para andar na direção certa. Porque às vezes a pessoa diz: bispo, quando o ciclo está pegando fogo, eu às vezes tento ajudar, mas acabo atrapalhando, acabo botando gasolina no negócio. O que eu devo fazer para isso não acontecer? Consulta ao Senhor. Tenha uma vida de oração, busque orientação bíblica. Veja, amado, por exemplo, como Davi aprendeu a consultar ao Senhor em 1 Samuel, capítulo 23, versículos 2 a 4. Diz assim: consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu, ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus em tuas mãos. Então, amado, Davi, lapidado por Deus, trabalhado pelo Senhor, com seu caráter sendo trabalhado por Deus, ele aprendeu a consultar ao Senhor, aprendeu a depender absolutamente do Senhor. Ele consultava ao Senhor, consultou lá e livrou os moradores de Keila das mãos dos filisteus. Consultou aqui, voltou para Judá e foi ungido rei pelos homens de Judá. Então, ele aprendeu a depender do Senhor nessa sua nova situação. E quando o circo pega fogo, ele não se fez cúmplice dos assassinatos de Abner e o assassinato de Isbosete, assim como não teve participação na morte de Saul. Se você ler o texto de 2 a 4, você vai ver que Abner, que era general de Isbosete, ele em determinado momento teve lá um arranca-toco com Isbosete, porque Isbosete disse para Abner:
você teve relações com a mulher do meu pai, uma das concubinas do meu pai. Então Abner falou, furioso, por causa disso, em verdade eu te garanto que eu vou ajudar a Davi, que ele seja rei sobre todo Israel, assim como foi a promessa de Deus para Davi. Então Abner, general de Isbosete, que teve a briga com Isbosete, foi até Davi para lhe anunciar a sua ajuda. E Davi lhe permitiu sair em paz depois e voltar para o norte para poder reunir as tribos e fazer tudo o que era necessário. Nesse meio do caminho, Joabe, general de Davi, ficou sabendo disso, mandou chamar Abner de volta, como se fosse amiguinho e fosse conversar com ele alguma coisa. E quando Abner voltou, Joabe matou covardemente. Davi não compactuou com isso. Depois o próprio Isbosete foi morto, nós vamos ver. Daí Davi não compactuou com essas mortes. Ou seja, quando o circo pega fogo, amado, você não pode ser cúmplice de quem é injusto. Você não pode ser cúmplice de quem age erradamente. Você não pode ser cúmplice com aquele que pratica a injustiça e vai contra a palavra de Deus. Então veja, em 2 Samuel 2, 5 e 6, a palavra de Deus diz assim: então enviou Davi mensageiros, os homens de Jabes de Gileade, para dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade para com o vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultais. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade, eu vos recompensarei ao bem que fizeste. O que isso quer dizer, amado? Quer dizer que Saul também, como não compartilhou com a morte de Abner e Isbosete, também não compactuou com a morte de Saul. Você se lembra que ele mandou fazer justiça sobre o Malequita, que trouxe as notícias, e aqui ainda honrou os homens que foi buscar o corpo de Saul para dar a ele um sepultamento decente. Isso mostra o quê? Mostra o favor dos homens a Jabes de Gileade. É importante por alguns motivos. Confirma que Davi era inocente, confirma a lealdade de Davi a Saul, confirma a legitimidade do reinado de Davi, que por sua vez foi leal aos súditos de Saul, lhes abençoando. Ou seja, Davi era um homem que sabia agir quando o circo estava pegando fogo. Era um homem de mãos inocentes, que não compactuava com os injustos e ainda honrava aqueles que agiam com justiça. Amado, muitas das vezes, nesse tempo principalmente, nós seremos obrigados pelas circunstâncias a tomar um posicionamento. Ou você é cristão, ou você é tico-tico no fubá. Ou você é cristão, ou você vai jogar gasolina na fogueira, quando o circo está pegando fogo. Então Davi confirmou de todos os lados a sua inocência, a sua lealdade, a sua legitimidade, e que sabia honrar aqueles que mereciam honra. Depois, no capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim a palavra: assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner, se como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Ou seja, essa confissão de Abner, naquela discussão com Isbosete que eu lhes falei outrora, Abner dizendo: vou ajudar Davi a ser o rei. Essa confissão de Abner é outra prova que Davi aprendeu a agir como devia de agir quando o circo pega fogo. Davi aprendeu a agir dependente do Senhor e era um homem inocente. Por quê? Porque até o fiel general de Saul, Abner, que agora era general de Isbosete, até ele reconheceu o direito e a legitimidade de Davi de subir ao trono. Até aquele que era um inimigo potencial disse: espera aí, Isbosete, você está agindo dessa forma, me acusando dessa forma, eu que te protegi para que você não tivesse morrido, então agora fique sabendo,
vou ajudar Davi a ser rei, porque ele merece. Ele é ungido do Senhor, ele é inocente, ele tem pureza nas mãos, ele age com sabedoria. É isso que o narrador bíblico está dizendo, que quando o circo pega fogo, Davi é aquele que acalma, que honra os que honraram Saul, é aquele que é o homem legítimo e preparado. Depois, em 3:17 a 19, diz assim: falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Da mesma sorte falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi em Hebrom tudo que agradava a Israel e a toda a casa de Davi. Ou seja, a promessa de Deus que Davi seria usado por Deus para livrar Israel, a promessa de Deus, da forma como ela é citada por Abner, aqui como acabamos de ler, nos mostra que para Abner, Davi substituiu Saul como libertador de Israel. Ou seja, aqui Abner está dizendo para os anciãos do reino do norte: vocês não queriam que Davi fosse rei? Então agora é o momento, porque Davi vai libertar o povo de Israel. Davi será usado como libertador. Então note uma coisa, amado: Jonatas, Saul, Abigail e agora Abner reconhecem o destino de Davi, que Davi substituiu Saul, reconhecem verdadeiramente o destino de Davi. De bom grado, o povo de Judá unge Davi como rei, como sinal do reconhecimento dos propósitos de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa, amado irmão: as pessoas à sua volta têm que reconhecer que tu és um cristão, amado. Não adianta você vir aqui dizer: eu sou cristão, aí na igreja você está lá, aleluia, está lá cantando, dando um soprano, um barítono de um louvor, aí depois você briga com o carteiro, briga com o açougueiro, briga com o mecânico, briga com o dentista, briga com o cardiologista, briga com a caixa do supermercado, briga com o cachorro, briga até com a tua sombra no espelho, briga com todo mundo, mas em Deus você está em paz. Não, eu estou em paz quando eu brigo com todo mundo, mas em Deus você está em paz. Mas que vida cristã é essa? A palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que pode você briga com todo mundo, está de mal com todo mundo, xinga todo mundo, ninguém reconhece que você é um homem de Deus, ninguém reconhece que você é uma mulher de Deus, ninguém reconhece os frutos do Espírito na tua vida, e ainda assim você acha que está agradando a Deus? A pessoa tem que parar um pouco e pensar qual é o seu caminho que ela está trilhando. Então, amados, em cumprimento de sua promessa, Deus colocou Davi no trono. As pessoas reconheceram que ele era um homem de Deus, era legítimo, era inocente, as mãos dele estavam limpas da desonestidade, era um homem segundo o coração de Deus, que aprendeu a acalmar, a honrar os que merecem honra, a apaziguar, a unir. Então, quando o circo pega fogo, amado, Davi usa de autoridade concedida por Deus para fazer justiça. Veja lá no capítulo 4, versículo 8 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi a Hebrom. E lhe disseram: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor de Saul e da sua descendência. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filho de Rimom, o Beorita, disse-lhes: tão certo como vive o Senhor,
que remiu a minha alma de toda a angústia. Se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe porém aos seus olhos que era como quem trazia boas notícias, e como recompensa o matei em Ziclag, muito mais a perversos que mataram a um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o sangue de vossas mãos, e não os exterminaria da terra? Deu Davi a ordem aos seus moços, eles, pois, os mataram, e tendo-lhes cortado as mãos, os pés, os penduraram junto ao açude em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete, e a enterraram na sepultura de Abner em Hebrom. Ou seja, esses dois homens, que eram subordinados, subalternos de Isbosete, aproveitaram quando Isbosete estava em casa, foram lá ao meio-dia, quando ele estava dormindo, mataram ele, cortaram a cabeça dele, e levaram para Davi. Disseram: ó Davi, negócio seguinte, matamos Isbosete, ele era a última parede contra você para assumir logo o reinado todo. Acharam que isso era boas novas, da mesma maneira como a Malequita, que mentirosamente disse que matou Saul. E Davi falou: você acha que eu vou compactuar com injustiça? Você acha que eu vou permitir vingança? Se eu mesmo tive oportunidade de matar Saul e não o fiz, eu agora vou permitir que pessoas o façam em meu nome? Eu agora vou me corromper? Eu agora vou fazer vista grossa? Não. Então Davi foi justo, Davi agiu com justiça. Esses homens ímpios assassinaram inocentes. Davi não compactuou com isso, amado. Então, ovelhinha amada, veja, por exemplo, em outra ocasião, quando Davi disse: dos homens ímpios procedem ações ímpias. Veja aqui o que isto representa para nós. Capítulo 24, versículo 13 a 15 de 1 Samuel. Diz assim a palavra do Senhor: dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue? É um cão morto ou uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Ou seja, Davi estava dizendo aqui para Saul, quando Davi teve a oportunidade de matar Saul e não o fez, Davi disse para Saul: Saul, dos perversos procedem perversidade. Ou seja, se eu fosse perverso, eu agiria com vingança própria. Se eu fosse perverso, agiria com justiça com as próprias mãos. Mas como eu não sou perverso, aprendi a esperar no Senhor. Quando o circo está pegando fogo, eu entrego a causa nas mãos de Deus e espero que do Senhor venha a minha justiça, porque Ele é o reto juiz. Então, é isto que Davi estava dizendo naquele contexto para Saul, e é isso que aconteceu nesse contexto de 2 Samuel, quando os homens que mataram Isbosete, ou a Malequita que matou Saul, trouxeram notícias para ele, achando que estava trazendo uma boa nova, e Davi disse: não vou compactuar com o que está errado, não vou manchar o meu nome, não vou manchar a minha vida diante de Deus, vou consultar ao Senhor, vou agir com justiça, não vou compactuar com aquilo que está errado. Então Davi se recusou, amados, a levantar a mão contra Saul, pois ele sabia que ao fazê-lo seria uma ação perversa e reprovável diante do Senhor, que é o justo juiz. E então, se ele mesmo não foi perverso e não agiu com justiça própria, também não iria tolerar injustiças feitas em seu nome. Portanto, amado, quando o circo pega fogo, você fica lá batendo palma, vendo todo mundo jogar mais gasolina, e acha que a tua omissão vai te livrar? O que você acha que os omissos na crucificação de Jesus vão ouvir? Eu não tenho culpa, lava minhas mãos. O que você acha, amado? Acha que a tua omissão é algo que Deus se agrada? Não!
Nós devemos agir com justiça. O que vem a nós, o que nos toca, amados, devemos dar o bom testemunho, devemos pregar a palavra, devemos levar a verdade do Evangelho. Você quer ser preparado por Deus para assumir grandes posições? Você vai ser cobrado. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será exigido. Uma postura de você será cobrada. Uma postura de você será esperada. Você é pai, você é mãe, você tem que ser exemplo para os seus filhos. Você deve ser exemplo para a sua sociedade que te envolve. Então, amado, quando o circo pega fogo, você consulta ao Senhor, você não compactua tendo participação, você não é cúmplice com aqueles que agem erradamente, e você também usa de autoridade, fazendo justiça, aquilo que está dentro das suas condições para fazê-lo, dentro das leis do país, dos códigos, das leis do país, e dentro da palavra de Deus, sendo um bom cidadão e sendo um bom cristão. É isso que se espera do homem de Deus. Portanto, amado, concluo com esses dois pensamentos. Em várias ocasiões, Davi chegou perto da morte, ouça isso, titubeou na fé e até mesmo fugiu de Saul e fugiu dos planos de Deus. Porém, ele não fez justiça com as próprias mãos e diversas vezes teve oportunidade de vingar-se e não o fez. Assim, os servos de Deus devem confiar no tempo de Deus e não devem agir ou recorrer a ações condenáveis enquanto esperam pelo cumprimento da promessa divina. O que eu quero lhes dizer, amado, Davi fugiu algumas vezes de Saul. Você e eu também cometemos erros muitas das vezes. Mas, contudo, entretanto, amado, aprenda com os seus erros. Deixe-os para trás. Assim como Davi aprendeu. E aprendeu com os seus erros e aí passou a agir de forma correta. Portanto, amado irmão, cresça na graça e no conhecimento. Não permaneça no pecado. Não permaneça sendo aquele que joga gasolina. Não permaneça querendo ver o circo pegar fogo. Seja aquele que apazigua. Seja aquele que honra os que merecem honra. Seja aquele que consulta o Senhor. Assim como Davi, que um dia agiu erradamente, mas aprendeu, cresceu em graça e conhecimento. Segundo lugar, quando Saul morreu, Davi retornou primeiramente a Judá, se alinhou aos propósitos de Deus e voluntariamente foi ungido rei, em reconhecimento como frutos dos planos de Deus sobre a vida dele. Portanto, o povo de Deus faz bem em reconhecer os propósitos divinos e agir em concordância com os propósitos de Deus. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Aqui nós vemos que Davi consultou ao Senhor, e quando consultou o Senhor, Deus disse: vai para Hebrom. Ele, em obediência, voltou. Como obedeceu, Deus o honrou, foi ungido como rei. Ou seja, mais uma vez Davi mostra que estava no meio de todo aquele circo que estava pegando fogo. Davi estava agindo com o desejo de honrar a Deus. Davi estava agindo em obediência a Deus. Ele honrou aqueles que mereciam honra, porque sepultaram Saul. Quando o circo pega fogo, assim ele faz. Ele mostrou inocência em não compactuar com os assassinatos de Saul, Esbozete e Abner. Por isso, até mesmo antes de morrer Abner,
o reconheceu como legítimo para ser o rei de Israel. Davi buscou consultar a Deus e honrar a Deus para agir com justiça sobre o povo e sobre aquele momento de dificuldade. Então ele teve sabedoria, ele foi usado por Deus. Eu quero dizer a você, ovelhinha amada, em nome de Jesus, quando o circo estiver pegando fogo, consulte ao Senhor. Quando o circo estiver pegando fogo, honre os que merecem honra. Quando o circo estiver pegando fogo, ovelhinha amada, busque agir com justiça da parte de Deus. Quando o circo estiver pegando fogo, não compactue, não aplauda e nem seja omisso para com aqueles que agem injustamente. Posiciona-te, seja um cristão, fale a verdade, mostre que você está do lado certo. Você sabe que Martin Luther King disse uma coisa importante. Martin Luther King disse: eu não tenho medo do grito dos violentos, nem da ação dos violentos, mas eu tenho medo do silêncio dos bons. De maneira que a vida, amado, a vida acaba, a vida começa o seu fim quando nós nos calamos perante coisas que verdadeiramente importam. Então, quizá você está vivendo momentos difíceis na sua família, quizá você está vendo o circo pegar fogo, amado. A partir de hoje, você vai fervorosamente consultar ao Senhor. A partir de hoje, você vai biblicamente honrar os que merecem honra, não compactuar com os injustos, buscar dentro das suas possibilidades e limites fazer justiça bíblica, espiritual e legal. E ore sempre com oração, amado. E eu creio que você será usado por Deus para apaziguar. Nós vamos ver domingo capítulo 5, que Davi alinhou a sua vida aos projetos de Deus. Ele conciliou, ele uniu. Deus vai te usar, amado, grandemente para apagar o fogo que está pegando aí. Você vai gerar bênção de Deus onde você estiver. Receba esta palavra. Não se diminua, amado. Não se veja como alguém incapaz. Consulte ao Senhor sempre. Ore a Deus sempre. Você vai se surpreender o quanto Deus pode te usar para abençoar vidas, para conciliar, para apaziguar questões difíceis, às vezes de família. O quanto você será bênção na vida da tua família e nessa sociedade que nós vivemos, em nome de Jesus. Então, como já se viu o povo de Deus em guerra civil? Não, amado. Quando o circo pega fogo, quem é você? Quem joga gasolina ou quem acalma o povo? Então, no meio dessa guerra civil, você com sabedoria vai acalmar o povo, vai apaziguar, vai agir com instrução divina e vai experimentar na tua casa a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. É isso que eu profetizo para a tua vida, é isso que eu declaro bênção de Deus para a tua vida e através da tua vida. Amém? Em nome de Jesus, declaramos aí uma noite abençoada, declaramos que você tenha o sono dos justos, tenha um final de semana em perfeita vitória, que amanhã seja um dia de grande proveito, de grandes bênçãos na tua vida, que esse final de ano, estamos já aí na última reta para o final de 2021, você tenha grandes realizações, grandes vitórias, grandes conquistas, sinais de Deus aconteçam
na tua vida ainda neste ano de 2021. Receba na tua vida em nome de Jesus. Eu declaro grandes bênçãos da parte do Senhor em o nome de Jesus Cristo. Amém? Então, graça, paz, misericórdia, amor e as doces consolações do Espírito Santo para a tua vida. Eu te espero no próximo domingo, às 9h20. Nós estaremos aqui presencialmente na Rua General Roca 340, na Galeria, na Tijuca, próximos da Praça Sans Pena. Venha estar conosco em nome de Jesus Cristo. Venha celebrar a Deus, venha celebrar o Senhor, venha cultuar, venha adorar em espírito e em verdade. Venha agradecer a Deus por mais uma semana que se inicia. Eu te espero aqui presencialmente, Rua General Roca 340, ou pelas nossas mídias sociais, YouTube, @Cristo Vive Missão, ou Bispo Anderson Nogueira, ou Anderson Nogueira Bispo, nosso Facebook. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso por favor, se inscreva, ative o sininho e compartilhe as nossas mensagens. Compartilhe essa mensagem de hoje, abençoe a vida de alguém em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada, até domingo, graça e paz. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.